16ª semana do Livro dos Espíritos. O tema da noite de hoje é Jesus, terapeuta das almas. A nossa expositora é palestrante espírita, doutora em Ciências da Saúde, terapeuta junguiana, trabalhadora do Centro Espírita Harmonia em Salvador. Com a permissão do Cristo, conosco, Isabel Guimarães. Boa noite. Eu estou me achando aqui em cima desse palco, meu Deus. Desde criança eu sou assim, não posso ver palco e microfone, que eu já estou querendo pegar para poder falar. Ainda mais com essa casa assim, né? Com tantos sorrisos, tantas pessoas interessadas, querendo escutar, querendo compartilhar reflexões a respeito de uma temática tão importante. Então, antes de tudo, eu quero agradecer, a palavra é gratidão. Gratidão por estar aqui, gratidão à nossa amiga Cris, que gentilmente me convidou. Ela sabe que eu nem poderia estar, porque eu estou viajando amanhã, às 9 da manhã. Eu só quero saber que horas vocês vão me largar em casa hoje, porque eu ainda não fiz minhas malas. Mas o meu desejo de estar aqui foi grande, porque estive aqui realizando um trabalho nesta casa, e foi muito profícuo, e uma troca de energia muito boa. E eu tenho um vínculo muito especial, né, com o Santo Antônio de Jesus. Eu não sou filha daqui, meus pais não são filhos daqui, mas eles viveram aqui por 18 anos, escolheram viver num sítio aqui perto, e foram 18 anos de muita felicidade. Então eu tenho um carinho muito grande e gosto muito de estar aqui, porque me traz, os dois já desencarnaram, e estar aqui me traz a recordação, me traz boas lembranças, me renova o vínculo. Né? Outro dia eu até estive lá no sítio, porque tem uma pessoa conhecida que acabou comprando, e foi muito forte a emoção. Então eu gosto de estar aqui, fiz questão de fazer um esforço no sentido de aqui estar com vocês, para a gente compartilhar esse momento, né? Eu acho que comemorar o lançamento do Livro dos Espíritos, e com essa temática, né? Semana do Livro, e ainda com essa temática, o problema do ser, do destino e da dor, tão atual. Eu achei tão feliz essa escolha de vocês, porque nós precisamos aproximar o espiritismo, o movimento espírita, das questões reais, experienciadas pelo espírito aqui e agora. Estamos no século 21, fizemos uma longa jornada até aqui, né? E precisamos então trazer esses temas e precisamos fazer as reflexões considerando as questões atuais. Então, a minha mais profunda gratidão a todos os trabalhadores, né, desta casa, aos que aqui vieram, aos trabalhadores das outras casas que aqui estão, a seu Edson, cadê ele, que eu não estou vendo? Então, o meu muito obrigada pela oportunidade, e peço a generosidade de vocês, porque esse não é um tema fácil. Não é um tema fácil de se falar, porque quando se pensa em Jesus, há sempre uma mística em torno daquilo que se pode falar a respeito de Jesus, e qualquer coisa que você coloca pode ser tomada como ofensiva, como desrespeitosa. Por quê? Porque ao longo do tempo transformaram a figura do Cristo, endeusaram a figura do Cristo, mistificaram, e o Jesus, aquele que abraçava, aquele que virou para Pedro e, abraçando Pedro, disse: "Ô Pedro, hoje você vai me negar 3 vezes. Aquele Jesus que dizia: amai-vos uns aos outros, aquele ser humano, ele foi afastado de nós. Então existe uma mística muito grande. Então é um tema sempre delicado quando você tenta trazer o Jesus para o século 21.
E nós precisamos trazer Jesus para o século 21. Precisamos começar a reflexão pensando em como seria Jesus se Jesus encarnasse hoje, agora, ou estivesse entre nós encarnados. Como viria Jesus? Em que classe social viria Jesus? Em que gênero viria Jesus? Não é? Em que país? Em que cultura? Em que família? E como ele lidaria com os problemas criados pelo ser, né? Porque o problema do ser é criado pelo ser. Por isso, é o ser que vai resolver. Gostou? Ficou até legal assim, né? Os problemas do ser são criados pelo ser. E é o ser que tem que resolver. Mas nós queremos, muitas vezes, respostas prontas. É por isso que em momentos de grandes transformações, como o que estamos vivendo, vínhamos no carro conversando, eu e James, cadê James? Meu Deus, estou ceguinha procurando, né? Meu amigo ali, já estou considerando você meu amigo, tá? Falando a respeito da questão da transição planetária, porque estamos vivendo um momento de transformação. E as pessoas gostam de dizer assim, não, estamos em uma transição, porque o planeta vai se tornar um planeta de réu, todo mundo decorado. Eita, povo sabido. Agora eu vou fazer a pergunta difícil. Como, cara pálida? Como o planeta vai sair de provas e expiações para se transformar em planeta de regeneração que nós, com a boca cheinha, falamos, porque nós espíritas somos metidos, né? A gente adora dar uma explicação para os outros. Porque é assim, porque você não sabe não, porque o perispírito, o espírito que reencarna, porque tem isso, tem aquilo, somos cheios de explicações. E aí como? Como é que isso vai se dar? Eu quero avisá-los que quem está em transição somos nós. O planeta por si só não vai transitar para lugar nenhum, a não ser o seu próprio movimento de translação, né? O planeta vai continuar o seu movimento, mas nós é que estamos em transição. Somos nós que criamos esta sociedade a qual nós renegamos. Somos nós que criamos os problemas sobre os quais nós nos lamentamos e nos queixamos e maldizemos. Nós criamos. Portanto, nós temos a capacidade de resolvê-los. Mas é preciso sair da infância espiritual no sentido de se apropriar do seu destino e compreender a dor. Não como um fim em si mesma, mas compreender a dor como uma alavanca, uma ferramenta para que possamos compreender o nosso problema e escolhermos o nosso destino. O nosso destino está em nossas mãos, não está nas mãos de ninguém. Então, nesses momentos de forte transição, não é a primeira vez que vivenciamos isso. Não é a primeira vez. Vamos, então, voltar um pouquinho ao passado para compreender o presente. Pense aí vocês, porque eu não sei se eu estava por aqui ou não, mas vocês, vamos viajar até a Terra primitiva, até os primeiros, vamos um pouquinho aí, os primeiros hominídeos. Andando sobre a terra, soltando grunhidos, andando sobre uma terra inóspita, um ser extremamente frágil diante daquela terra inóspita e diante daqueles outros seres tão mais fortes, porque a gente não sabe nadar direito, a gente não corre, não é isso? A gente não voa. A gente não tem garra, a gente não tem veneno, quer dizer, só na língua. Mas a gente não tem veneno assim que possa, né? A língua é terrível. Como nós sobrevivemos? Quais foram os enfrentamentos? E aí pensem naquele ser humano primitivo, diante das descobertas
diante das mudanças climáticas, diante das mudanças dos cenários e das paisagens, eles viveram uma transição planetária. Tem um negócio aqui que está... Se eu chegar para cá, melhora? Melhora? Pronto. Então, eles viveram uma transição planetária. Então, essa não é a primeira vez que nós vivemos transição, não. O mundo deles também foi destruído, no sentido de que a percepção de mundo deles mudou, porque houve uma realidade interna que mudou, e essa realidade interna repercutiu na externa, porque é assim que funciona. Nós provocamos as mudanças externas e o conjunto de mudanças ocorridos neste externo reverbera no nosso mundo interno e novamente transforma o externo, que novamente transforma o interno, porque um é reflexo do outro. Tudo que está fora é reflexo do que está dentro. A partir da nossa organização interior é que nós vamos organizar o exterior, nunca o contrário. Embora esta organização e o cenário exterior influenciem na forma como nós percebemos o mundo. Então, houve já a transição, ou não? Imagina agora, avançando um pouquinho mais na história, esses seres humanos enfrentando as primeiras guerras. Esses seres humanos se organizando. Porque eu não sei se vocês sabem, mas vocês sabem qual foi o maior marco de transformação dos seres humanos até agora? A agricultura. A agricultura foi o maior marco. Porque foi a partir da agricultura que os seres humanos se organizaram em sociedades. Antes éramos nômades, caçadores, coletores. E de repente passamos a viver em um pedaço delimitado de chão, para chamar de seu. E também uma outra coisa, passamos pela primeira vez a ter excedente de alimentos. Então não precisávamos passar o dia inteiro procurando, caçando o que comer. E isso deu espaço e tempo para o ser humano pensar. Olha que coisa maravilhosa. O ser humano pensar. E é a partir desta vida gregária que os seres humanos passaram a se organizar em sociedade, que os seres humanos passaram a ter uma relação diferente com o tempo, com o espaço, com a terra. Se criou calendário, mas se tomou também consciência de algo terrível, que é a nossa finitude. O ser humano passou a se perceber e perceber a sua finitude. E aí também nasceram as religiões. A necessidade de um vínculo com algo que era maior e que superava aquele tempo finito sobre a terra. Nós intuímos a nossa imortalidade como espíritos que somos. Mas tínhamos que lidar com a nossa, e temos que lidar com a nossa finitude em um espaço de tempo. Esse é um grande dilema do ser humano. Porque se conseguíssemos viver como espíritos imortais que somos, as nossas relações seriam completamente diferentes. Nós não vivemos como espíritos imortais. Vivemos a partir da finitude desta encarnação. Porque se perceber como espírito imortal deveria mudar tudo na sua vida. A forma como você lida com todas as coisas, a forma como nós nos organizamos deveria mudar. Então houve também uma grande transição a partir do momento em que o ser humano se torna gregário, a partir do momento em que o ser humano percebe e toma consciência da sua finitude, porque antes vivíamos por aí, vagando, né? Como os animais vivem sem consciência da morte, do morrer. Então, avançando um pouquinho mais no tempo,
nós podemos perceber mais transição. Quando morre a Idade Média e nasce a Idade Moderna, também foi outra transição. Os seres humanos nunca experienciaram tantos avanços tecnológicos. Isso aqui está ao contrário, está filmando para lá. Só tem que botar selfie. Nunca os seres humanos experimentaram tanto desenvolvimento tecnológico, tantos avanços. É como se quiséssemos fugir da Idade Média, do obscurantismo da Idade Média, para nos colocarmos sob as luzes da ciência. E em pleno período positivista, nunca os seres humanos puderam perceber o seu próprio corpo com tanta facilidade. Porque acabou a proibição. Então foram avanços na fisiologia, avanços na sociologia, avanços na neurologia, na neuropsicologia, avanços em todas as ciências, E aí, é nesse momento de grande transição que nasce e que chega para nós o Consolador prometido por Jesus. É em 1857, em pleno positivismo, numa Europa totalmente convulsionada pelas luzes da ciência, por tantos avanços em tantas áreas, que surge o marco inicial do Espiritismo. E nós, seres humanos no século XXI, durante todos esses cento e quantos anos? De 1857 para 2019, 162, povo bom de conta. Eu já ia pedir o celular para fazer a conta. 162 anos. Então agora a pergunta é: o que quais são os desafios para nós, espíritos do século XXI? Como nós podemos atualizar aquilo que foi trazido por Kardec, sem nos afastarmos da sua essência e sem cairmos nos modismos? Sim, porque toda vez que existe um período de transição e de caos, surgem os salvadores, os falsos profetas, os modismos. Ah, não, vamos fazer isso, aí vai todo mundo atrás. Não, agora é aqui, e as pessoas vão. É tanta coisa que inventam. Eu escuto cada aberração que eu nem acredito, é cada história, e as pessoas acreditam. Vão atrás na esperança e na expectativa de aplacar a angústia que surge, porque todo período de transição é um período de medo. As pessoas sentem medo, os seres humanos sentem medo, porque os seus alicerces, os seus paradigmas, as suas verdades começam a não fazer mais sentido, começam a não funcionar mais. Porque, na verdade, meus amigos e minhas amigas, nós estamos sempre em transição. É porque na hora que esta transição alcança a maioria dos espíritos encarnados e também parte dos desencarnados, aí é que nós achamos que a mudança começou ali. Não. As mudanças, a transformação, ela vai ocorrendo pouco a pouco. E nós estamos em um momento de ápice de uma grande transformação. E isso gera medo. E as pessoas ficam querendo correr para o passado. Não, no passado é que era bom. Vocês já ouviram isso? Porque no meu tempo, eu digo só se for o seu, porque o meu tempo é agora. O meu tempo é agora. Não é no passado. O passado, ele precisa ser valorizado, porque é importante, porque a gente precisa
entender. Então, nós precisamos valorizar o passado, ok, mas o nosso olhar deve ser para o futuro. Nós não podemos ficar... Alguém aqui dirige o carro olhando para trás? Você até dá uma olhadinha no retrovisor, né? Mas você olha para frente. E é esse carro que nós precisamos fazer avançar. E para isso nós precisamos ressignificar velhos paradigmas. Nós não podemos continuar repetindo conceitos como se fossem dogmas que não pudessem ser atualizados, modernizados. Qual é o sentido da mediunidade para o espírito no século 21? Nós podemos simplesmente continuar repetindo assim: todos somos médiuns, não é assim? Sim, isso significa o quê? O que é isso? Todos somos médiuns. Se não significa uma naturalização da mediunidade. Se não significa uma abertura de possibilidade de diálogo com os espíritos, como se fala com os espíritos encarnados. Sem precisar tantos trejeitos, tanta coisa, tanta agonia e tantos enfeites, e dialogando de igual para igual, com respeito, mas sem adoração e reverências. Mas com respeito, como a gente deve respeitar as pessoas com quem nós dialogamos. Porque existem determinados lugares que eu chego, mas o Espírito falou, e você botou sobre análise aquilo que ele trouxe ou ela. É preciso que você traga para o seu senso crítico e se pergunte: isto faz sentido? E isso faz sentido para o agora? Para este momento em que estamos vivendo? Ou fazia lá atrás, mas agora não faz mais, e nós precisamos repaginar as coisas. Repaginar não significa desprezo pelo passado, de forma alguma. Significa sair da rigidez para permitir que o passaporte para o futuro possa ser adquirido, porque nós estamos em evolução, não é isso que nós repetimos? O espírito está em evolução. E o que é que isso significa? Se o espírito está em evolução, nós não precisamos ressignificar conceitos para adequar a este novo momento. Precisamos ressignificar. Senão nós ficamos, por exemplo, dizendo coisas como: porque a lei de causa e efeito. E se eu disser para vocês que existem eventos acausais e que nem tudo aquilo que o espírito experimenta tem a ver com o que ele fez ou deixou de fazer, mas com necessidades evolutivas daquele ser, daquela criatura. Isso desconstrói um conceito rígido, muito similar ao pecado e ao castigo do pecado, e nos aproxima mais da proposta kardeciana, sem dúvida nenhuma. Porque ele trouxe a flexibilidade, está embutido lá no Livro dos Espíritos. Aliás, em todos os livros que formam a base, na Gênesis, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Céu e Inferno, no Livro dos Médiuns, está lá. É preciso refletir, porque ele diz assim: se a ciência disser ou negar algo, nós precisamos acompanhar a ciência. Ele não disse isso? Essa é uma proposta de flexibilização, mas com base. Porque se a gente não tiver essa base, a gente sai correndo atrás de qualquer doido, obsidiado e fascinado, que chegue aqui falando um bocado de sandice, e as pessoas vão todas atrás. Por isso que é uma coisa delicada que nós precisamos ter cuidado, ao mesmo tempo em que precisamos ter a coragem de rever conceitos para atualizá-los e modernizá-los, precisamos ter o devido cuidado. Porque veja o que é que ele diz assim: se a ciência, quando a ciência diz algo, é porque houve muito estudo até ser dito. Não foi algo que se disse sem uma base. Pesquisas são feitas, estudos, teorias, debate, discursos, experimentos, para depois se afirmar ou se refutar algo. Então, que possamos proceder com os conceitos
e com aquilo que forma a base do Espiritismo, desta mesma forma, com alicerces, com conhecimento, mas sem medo de quebrar paradigmas. Vamos atualizar os paradigmas para a modernidade, para a atualidade. Quais são os problemas do ser do século XXI? Que respostas nós podemos tirar daquilo que o Espiritismo traz? Ou vamos ficar repetindo as coisas? Porque se a gente ficar repetindo, por exemplo, lei de causa e efeito como algo imutável, nós vamos nos pegar justificando desigualdade social, escravidão, machismo. Está passando por isso porque alguma coisa fez. Percebem como é perigoso isso? Mas se nós quebramos isso, nós dizemos, opa, peraí, o destino está em nossas mãos. Nós estamos fazendo isso, nós podemos desfazer isso. Nós podemos mudar esta sociedade, que é desigual, não por um destino, mas pela nossa inferioridade moral ainda. Pela nossa incapacidade de sermos verdadeiramente bons. Por que nós não podemos viver num mundo em que todos tenham acesso à saúde? Por que nós não podemos viver num mundo em que todos possam usufruir dos benefícios da tecnologia? Por que nós não podemos viver num mundo em que todos tenham onde morar, em que todos possam se alimentar dignamente? Por que nós não podemos viver nesse mundo? Não falta recurso no planeta para que isso aconteça. Falta generosidade, falta bondade. E sobra egoísmo, sobra ganância e sobra arrogância. E nós precisamos encarar isso, e se ficarmos aprisionados à lei de causa e efeito, nós não discutimos e questionamos isso e atuamos em relação a isso. Fazer a caridade é muito importante. E encher a barriga que está vazia é muito importante. Mas questionar porque nós precisamos fazer caridade dando um prato de comida às pessoas, nosso dever também. Precisamos questionar isso. Se queremos de verdade mudar uma sociedade, construir uma sociedade mais similar à proposta de Jesus. E aí a gente chega nele. Eu demorei pra caramba para chegar em Jesus, né, gente? Mas eu cheguei, tá? Eu estava assistindo no Netflix uma série, aproveitei esses dias, que é muito difícil, eu nem acompanho série porque eu não tenho tempo, só quando é bem curtinha, porque senão eu fico naquela ansiedade querendo assistir sem poder, é uma angústia, né? A Bíblia. Vocês já assistiram essa série? Alguém aqui já assistiu a Bíblia? Está no Netflix. E eu fiquei percebendo, né, e achando interessante, começa lá de Abraão, começa o Velho Testamento. Aí vem Abraão, vem Isaac, vem Jacó, vem Saul, que foi o primeiro rei, Davi, Salomão, e aí depois vem Jesus. E eu fiquei, sabe o que eu percebi? A violência dos anteriores é guerra, é morte, é traição, é uma loucura aquilo lá, é um negócio. E na hora que chega Jesus, tudo muda. Enquanto que aqueles que antecederam Jesus brigavam por terra, brigavam por poder, guerreavam e matavam uns aos outros e também outros povos, estavam constantemente em guerra, constantemente matando uns aos outros. Todos foram filhos da realeza, no sentido de que era o filho do rei, o neto do rei, e aí toda uma linhagem. E aí vem Jesus. Vem Jesus nascendo numa manjedoura, vem Jesus com uma proposta absurdamente revolucionária para a época. Absurdamente. Ainda teve Moisés, que eu esqueci de citar, isso só para citar os eventos mais marcantes, porque tem outros eventos que não está lá, mas tem mais.
E Jesus vem com uma proposta absolutamente revolucionária. Por isso que eu pergunto, se ele estivesse aqui entre nós hoje, como ele seria? O que ele defenderia? Como ele nos trataria? E o que eu achei mais interessante desses episódios foi, e que me fez refletir, foi a forma como Jesus foi apresentado. Existe uma cena que me marcou bastante, é quando já está na noite em que ele vai ser preso, e Pedro sai correndo atrás dele e diz assim, não, Senhor, eu nunca vou lhe abandonar. E ele vira para Pedro, faz um carinho no rosto de Pedro, dá um beijo em Pedro, e com lágrimas escorrendo ele diz, Pedro, ainda hoje você vai me negar 3 vezes. Mas o carinho com que ele fala isso, e ele abraça Pedro, a compreensão, e eu enxerguei ali que a proposta terapêutica de Jesus é da compreensão das limitações humanas. Ele, naquele momento, compreendia plenamente a fragilidade e a fraqueza de Pedro, mas ainda assim não deixou de amá-lo. Assim como ele fez com Judas. Na hora que Judas dá o beijo, ele também alisa a cabeça de Judas e dá um beijo em Judas, compreendendo as fragilidades humanas. Eu acho que essa é a principal proposta. A proposta de Jesus é, por favor, retire ele da cruz, retire do sofrimento. A proposta de Jesus é a proposta de amor, porque é o amor que é a grande proposta terapêutica. A capacidade de compreensão, porque alguém que diz amai os vossos inimigos, é alguém que está fazendo uma proposta profundamente revolucionária diante de um cenário de guerra, em que os povos se vingam uns dos outros o tempo inteiro por séculos e séculos, e até hoje continuam fazendo isso. E ele dizer, amai os vossos inimigos, que frase revolucionária foi essa que ele disse? Não causa estranheza que ele tenha sido preso, julgado e assassinado fisicamente, porque é uma proposta revolucionária, e essa é a proposta revolucionária que nós precisamos trazer. Nós, espíritas, que nos dizemos seus seguidores, o que é que você diz? Amai os vossos inimigos, ou você diz bandido bom é bandido morto? O que é que você diz? Você não se diz seguidora de Jesus? Seguidor de Jesus? O que é que leva você a difamar pessoas pelas redes sociais? Quando Jesus disse, não julgueis, não julgueis. É isso que você está fazendo? Quando Jesus diz, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Você está buscando a justiça? E o que é a justiça? Ou você está confundindo justiça com vingança, que é completamente diferente? A proposta de Jesus é uma proposta até hoje absolutamente revolucionária para os seres humanos, porque Jesus não dialoga com o tempo, com o povo, nem com o ego. Ele fala diretamente ao espírito imortal. E quando ele diz assim, tudo que eu fiz, vós podeis fazer e ainda muito mais. Ele está falando com o espírito. Ele está dizendo, saia da estreiteza do ego e se perceba como espírito imortal. Essa é a grande proposta terapêutica do Cristo. Se perceba como espírito imortal. Entenda que você está enxergando as coisas apenas pela estreita janela do seu ego, em um tempo e um lugar limitados, mas que os seus modelos explicativos para a vida e para as coisas são os seus. Existem centenas, milhares de modelos explicativos de cada pessoa. Porque a paisagem que eu consigo enxergar na minha janela não é a mesma paisagem que o outro enxerga da sua janela e muito menos corresponde à totalidade. Compreender isso é sair e superar a angústia, a dor,
Compreender isso é tomar o seu destino nas suas mãos e compreender que é você que constrói, que é você que destrói e é que você que reconstrói. Essa é a grande proposta. Então Jesus era um revolucionário. Porque enquanto a lei que prevalecia era olho por olho, dente por dente, ele diz: amai-vos uns aos outros, amai os vossos inimigos, perdoa 70 vezes, 7 vezes. Eu pergunto a vocês já leram o Evangelho? Já leram? Quem já leu o Evangelho aqui, por gentileza, levante a sua mãozinha. Ok, bacana. E o que é que isso significou? O que é que isso significou? Você aplica aquilo que você lê no Evangelho na sua vida? Porque essa é a proposta e este é o propósito. É preciso tirar o Evangelho da letra morta, do papel, e transformar em letra viva nas nossas vidas, nas nossas atitudes. Porque a proposta é clara. A proposta é muito clara. Saia da estreiteza, perceba a sua grandeza. Nesse universo imensurável que você faz parte, perceba a pequenez por ser uma gota nesse universo, mas perceba a sua grandeza por fazer parte deste mesmo universo tão grande. Então, a proposta terapêutica do Cristo é a proposta de percebermos as nossas asas, de percebermos a nossa grandeza, sem, no entanto, perdermos o contato com a nossa pequenez. É sermos humildes, humildes no sentido de compreender que estamos a caminho, que ainda estamos na infância, que ainda temos muito o que aprender. Compreender a proposta do Cristo é tirar de si o fardo da culpa, é tirar de si o fardo, o peso dos equívocos, dos erros, e se perceber como alguém a caminho que ainda não está formado. Nós somos co-criadores de nós mesmos. Isso deve significar um alívio e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade com o seu próprio processo. Ao invés de ficarmos esperando um Salvador, confundindo isso com certas pessoas, pessoa A, pessoa B, fica todo mundo procurando seguir alguém. É preciso que você siga o Cristo interior. É preciso que você descubra o sábio interior. É assim que Jesus vai fazer diferença de verdade na sua vida. Não seja aquela pessoa que apenas discursa sobre as coisas, mas aquela pessoa que faz, que tem atitudes coerentes com aquilo que fala. Porque nós somos criaturas ainda inacabadas. Vamos errar, vamos nos equivocar. Todos. Afinal, ele disse, né? Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Será que você vive de acordo com isso? Eu assisto diariamente a apedrejamentos virtuais. Vocês acompanham? Todos os dias eu vejo apedrejamentos virtuais. Fulano é culpado, tome pedra. Você nem leu, nem sabe do que se trata, mas já está pronto com a sua pedra na mão para atirar no outro. Como se você estivesse isento dos seus próprios erros, e se eu pegar a sua vida e for examinar direitinho, eu tenho certeza que eu vou encontrar lá uma coisinha ou outra que faça com que você se perceba também como alguém que se equivoca, alguém que erra. Então, a proposta ter Jesus como nosso terapeuta, ele é um terapeuta exigente, vou logo avisando para vocês, tá? Ele é um terapeuta que quer que você encontre as respostas dentro de você. Ele não é o terapeuta das respostas prontas. Esses estão aí por aí, escrevendo livros e ganhando dinheiro com livros de autoajuda que não levam você para lugar nenhum. Ajuda muito quem escreveu, que fica rico. Mas será que ele ajuda mesmo, de verdade, a você fazer o enfrentamento das suas questões, a você enfrentar você mesmo? Jesus é um terapeuta que lhe chama para que você enfrente a si mesmo, que você encontre a chave que vai abrir as portas
para lhe libertar da dor dentro de você mesmo. Essa é a proposta terapêutica de Jesus. Quer se curar de si mesmo? Quer se curar de si mesmo? Viva como Jesus viveu. Não o que Jesus viveu, mas como Jesus viveu. Viveu num estado de íntima fidelidade para consigo mesmo e com Deus. Muito obrigada. Décima sexta semana do Livro dos Espíritos. Railda, Josi e Sandra ficaram responsáveis por coletar as perguntas que serão passadas a Fernando, o nosso mediador da noite de hoje. Bom, boa noite a todos. Depois desta proposta, eu fiquei pensando o que a gente poderia estar perguntando para a Solange. Tem muitas perguntas, mas ela convidou a gente para a gente se atualizar, né? E aí eu fiquei pensando, Solange, já que é para... Isabel, desculpe. Isabel Guimarães, desculpe. Isabel, Caetano Veloso, né? Vamos bem para frente. É bem bomba, viu? O negócio de Caetano começou com Caetano Veloso, eu já estou preocupada. Vamos lá. Não, Caetano tranquilo. Veloso é um gênio. É um gênio, mas olha só. Numa música, ele falava pra gente: cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, né? E aí, como é, Solange, a gente trazer isso por... Desculpe, Isabel. Por favor, alguém bota uma plaquinha aí, Isabel. Tá faltando o ponto. Isabel. Solange Maker é minha amiga, deve ser, né? Tá em sintonia. Ela esteve aqui há pouco tempo e ela é ainda ótima. está na minha cabeça, mas enfim. Vou desconectar agora de... Desconecta de Solange, desconecta da Isabel. Agora eu vou conectar em Isabel. A dor e a delícia de ser o que é. E se a gente for refletir nas palavras que você trouxe para a gente, você falava muito da questão hoje do medo, né? Na transição tem o medo. E há muito tempo na Grécia que os sábios convidavam a gente para a gente fazer o autoconhecimento, o conhecer-se a ti mesmo. E a gente tem relutado. E agora você traz essa transição, onde a transição ela traz o medo. Como é a gente fazer essa transição com esse medo que faz parte do processo? Mas como é isso sem a gente se conhecer? E aí essa pergunta não é difícil para você, porque você acompanha várias pessoas no seu consultório, e aí a pergunta não é uma resposta, não é que a gente esteja pensando numa resposta tranquila, né? Uma resposta teórica, mas de você que acompanha o ser, a dor. Como é isso? Da gente viver nesse período de transição, tendo que fazer esse conhecer-te a ti mesmo, e ao mesmo tempo a gente seguir com a coragem também que você falou. Como é fazer isso? Na rua, né? E nos consultórios, né? O que é que você tem visto? E o que é que você poderia falar para a gente? Adoro perguntas que não têm respostas, são as melhores, né? Esse é o principal desafio, porque, veja, o medo... Vocês estão ouvindo bem? Eu estou achando o microfone um pouco baixo, mas tá beleza? Tá. Então, o medo é o sentimento do fechamento, o amor da abertura. E todas as vezes que estamos como eu disse, em transição, o medo toma conta dos corações. E esse medo faz com que a gente se feche. E no consultório, o que a gente mais vê é exatamente, Fernando, acertei o nome?
É o que a gente... Vou errar também, né? De vingança aqui, que eu sou, né? Sou espírita, não sou santa. Nos consultórios, o que a gente vê principalmente é a falta de autoconhecimento. As pessoas não sabem o que é que estão sentindo, porque não fomos treinados para a reflexão em torno do que realmente sentimos. Pelo contrário, somos adestrados para a negação do que sentimos. Quando uma criança demonstra um sentimento que nós, como sociedade, consideramos inadequados, há uma repressão, muitas vezes sem explicação daquele sentimento. E a nossa tarefa, quando adultos, é de resgate das nossas partes e dos nossos pedaços que ficaram pelo caminho. O nome do meu consultório chama Espaço Ísis. Eu escolhi Ísis porque é de uma mitologia egípcia, que é uma deusa que ela junta os pedaços do amado dela, porque um outro matou e colocou um pedaço em cada lugar do mundo. E ela sai buscando, e quando ela junta todos os pedaços, ela faz com que ele viva de novo. Então, é um centro de reintegração do ser, porque entendo esse processo de autoconhecimento como um pedaço de juntar partes nossas que ficaram pelo caminho. Que ficaram pelo caminho porque existiram momentos traumáticos, que ficaram pelo caminho porque nós fomos frustrados, que ficaram pelo caminho pelas nossas perdas, que ficaram pelo caminho pelos erros que cometemos. E acho que a proposta terapêutica de Jesus também é essa proposta balsamizadora, porque nós nos cobramos muito e nós fustigamos muito a nós mesmos. Nós ficamos numa postura extremamente rígida e nós precisamos agir com generosidade para conosco mesmo, porque a partir do momento em que você usa dessa generosidade para com você, você tem a coragem de enfrentar o seu medo. Você tem a coragem de enfrentar a si mesmo. Você tem a coragem de admitir as suas fraquezas, as suas limitações, a sua ignorância. Você tem essa coragem, porque você passa a nutrir por si um sentimento de amor por quem você realmente é, pela sua essência. E essa é a tarefa, esse é o trabalho. Nós precisamos nos amar mais, precisamos ser aquelas palavras todas que nós dizemos ao outro, quando vem nos buscar, nós precisamos dizer a nós mesmos. Porque eu acho muito interessante, nas reuniões mediúnicas, como as pessoas dizem coisas maravilhosas para os espíritos, cada espírito trevoso que me aparece de vez em quando, e a pessoa chama de irmão, diz para que Jesus ama, para compreender. Será que você usa disso para com você mesmo? Que a partir do momento em que você usa e se percebe como alguém que erra, alguém que tem fragilidades, limitações, e aceita isso, você está enfrentando o seu medo. E quando o medo desaparece, o que fica é o amor. E é através desse amor que você vai se transformar, que você vai se perceber. Então, se conhecer, identificar os sentimentos. Nunca aceite para você mesmo algo que você não compreenda sobre você. Muitas vezes as pessoas chegam no consultório e dizem assim: Bel, eu não sei por quê. Por que você continua casada com essa criatura? Às vezes eu pergunto, né? Porque tem mulher que chega falando mal do marido. Não é coisa comum, né? É coisa muito rara isso, mas lá aparece de vez em quando. E aí a gente chega lá e eu digo assim: e por que você continua casada? E ela: não sei. Eu digo: não aceito. Eu não aceito. Você vai para casa e nós vamos trabalhar aqui toda semana até você entender por quê. Porque você não pode aceitar algo que você, uma escolha que você faz, uma atitude que você tem, um sentimento que lhe toma, sem compreender de onde vem isso. É o que mesmo que eu estou sentindo? Teve uma certa época que eu tinha uma relação com uma pessoa de atração e repulsão, e que eu não entendia. Eu gostava da pessoa, mas eu não conseguia, existia uma certa barreira, como se fosse uma barreira invisível. E um certo dia, a gente conversando, e eu descobri que eu sentia medo daquela pessoa. Porque era uma pessoa que tinha uma personalidade muito forte, e como eu também tenho, eu tinha medo de sucumbir àquela personalidade. Era muito mais por uma... Aí eu fui tentar encontrar a gênese disso. Orgulho, vaidade. É preciso a gente ter coragem para poder assumir isso. E aí, quando você assume, o medo desaparece e você pode amar plenamente aquela outra pessoa, sem medo.
Ok? Nessa mesma linha, tem uma pergunta aqui que diz o seguinte: como utilizar as dores da alma como ferramenta evolutiva a partir dos ensinamentos diretos de Jesus? Como é meu nome mesmo? Isabel Guimarães. Também vou perguntar, né? Eu não podia sair daqui com ele me chamando de Solange. Essa é uma pergunta extremamente oportuna e interessante, até pela temática, né? Da questão da dor. Ora, para que você se liberte da dor, é preciso que você encare esse problema não mais como uma dor. E quando você põe peso e coloca algo como um sofrimento, porque é uma crença que se construiu, isso tem a ver com aquilo que eu estava falando sobre lei de causa e efeito. Então as pessoas pensam assim: se eu estou sofrendo é porque eu mereço. A gente até diz isso, né? Fulano é meu karma, não sei o que lá é meu karma, como se a gente tivesse a obrigação de suportar aquela dor, como se fosse pela dor que você fosse crescer. Desconstrua essa crença, desconstrua que é pela dor que se evolui, porque isso está arraigado nas pessoas, é uma herança, né, de uma formação judaico-cristã, católica, apostólica, do pecado e do peso, que a gente não consegue se libertar. Né? Você sai do pecado, mas o pecado não sai de você, porque no Espiritismo a gente diz: não existe pecado, mas existe no sentido enquanto as pessoas acreditam nisso, mesmo a pessoa dizendo que não tem. Então, se você acredita que é pela dor que você vai evoluir, dor você terá. Se você acredita que a evolução se dá em todos os sentidos e com todas as experiências, você vai conseguir superar e se libertar disso que você se impõe, porque os cenários que nós vivemos são cenários que nós criamos. Lembra que eu disse: o que está dentro é o que está fora. Se o espírito acredita que é sofrendo que ele vai evoluir, ele vai construir o que em torno dele? O sofrimento. Então é preciso compreender, e esse é um aspecto. Desconstrua da sua mente, não é sofrendo. Tem lá no Evangelho algum capítulo que está escrito: sofrei, 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 lascai-vos, lascai-vos, lascai-vos? Tem essa parte? Em algum momento Jesus disse isso? Sofram, que aí vocês... Tem isso. Não tem isso em lugar nenhum. Não tem isso em lugar nenhum. Então vamos desconstruir da nossa mente cristalizada que é sofrendo que você evolui. O sofrimento faz parte, sabe de quê? Da ignorância. A dor é da ignorância, porque quando a gente compreende o sentido das coisas, a dor deixa de ser dor e vira aprendizado, vira lição. Você passa a ser colaborador do seu processo e não ficar se revoltando contra ele, pela ignorância de não compreender porque as coisas estão lhe acontecendo ou aconteceram dessa forma. Compreenda. Se você compreender e der um sentido, um significado às coisas, a dor deixa de ser dor. A cura, Isabel, ela tem início quando o doente, ele passa a se amar e amar ao próximo, que é o que Jesus pregava. Mas como é isso para quem está doente? Verdadeiramente, como é fazer isso? É preciso a gente alinhar o que é estar doente, em primeiro lugar, né? Porque existem doenças físicas, existem doenças psíquicas, existem doenças sociais, existem muitos níveis de adoecimento e nós primeiro precisamos alinhar sobre onde eu estou doente, onde está a gênese da minha doença. Esse é um aspecto. O outro aspecto do se amar, porque o que cura de verdade é o amor. Existe uma música que eu gosto muito,
de uma cantora, ela não é conhecida, não é Beyoncé, não é nenhuma dessas assim, é uma cantora chamada Faira. Já ouviram falar? Flávia Faira. Eu vou dizer a música, eu quero me curar de mim, me curar de mim. Eu quero me curar de mim. É se curar de si. Porque, veja, está na gênese muito do nosso adoecimento um desejo de ser alguém que nós não somos. Um desejo de responder a um modelo que o coletivo nos impõe. Então, eu preciso, para uma pessoa bem-sucedida, qual é o padrão de uma pessoa bem-sucedida? Se você não ganhar dinheiro, pronto, fracasso. Carimbo do fracassado. Não é isso? Se você não estudar formalmente, ainda que você tenha talentos, carimbo do fracassado. Então, existe um modelo, um estereótipo, e eu estou aqui só falando das coisas macro, mas existe um estereótipo de corpo físico. Se engordou, não presta. As mulheres, principalmente, sofrem muito com isso. Porque temos que estar dentro dos padrões de beleza internacional. Mulheres magérrimas, parecendo que não comeu, achou horror aquelas mulheres, né? Só que tem diferentes biotipos. Tem biotipo que é magro mesmo, que não tem jeito, come feito, né? Come 2 bananas real e um pedaço de torta e continua magra. Tem gente que é assim. Então, existem diferentes biotipos, porque existem diferentes padrões genéticos, e esse padrão genético, não esqueçam, está vinculado ao perispírito. O perispírito escolhe e delimita e trabalha com o material genético disponível de papai e de mamãe, para modelar um corpo mais adequado ao seu processo evolutivo. Então, às vezes, nós sofremos e adoecemos porque negamos o nosso corpo, negamos o nosso cabelo, negamos a nossa condição social. E com isso, nós nos afastamos de quem nós realmente somos. E quando nós fazemos isso, isso é a verdadeira doença, é isso que está na gênese, na raiz de todo adoecimento. Quando a gente consegue viver uma vida coerente com o que nossa alma pede, uma vida mais autêntica com aquilo que nós de verdade desejamos, e não uma vida que responde a um padrão externo, isso para mim é cura, ainda que você tenha uma doença física. Porque quem pode dizer que irmã Dulce era saudável fisicamente? Mas eu a considero muito saudável. Francisco de Assis era lenguenzo, coitado, fisicamente, né? Magrinho, pequenininho, ainda tinha depois as chagas, né? Os estigmas nas mãos, nos pés, tanto que desencarnou aos 44 anos, se eu não me engano, de idade. Quer dizer, alguém pode dizer que ele era doente? Doente. Então, por isso que eu comecei a minha fala dizendo o que é mesmo estar doente, o que é mesmo estar saudável. Porque eu conheço pessoas que estão no leito, na hora da morte, seja por um câncer ou por qualquer outra doença, estão mais saudáveis do que quem está por aí andando para cima e para baixo, aparentemente saudável. Então, é preciso que a gente descubra, primeiro, qual é a gênese do que está me adoecendo. Onde está a minha doença? Está no corpo? Está no meu psiquismo? Qual é a gênese? Então, a gente precisa se curar da gente. Essa é a verdadeira cura, né? O resto vem. Já deu, né, gente? A gente já pode comer o bolo agora de novo. Só mais uma pergunta para a gente encerrar. Tá certo. Viver sem amor, sem compaixão, faz com que a gente entre num estado de desequilíbrio. E esse desequilíbrio vai fazer com que as nossas células, elas trabalhem para buscar esse equilíbrio. Só que elas não conseguem exatamente por conta de nós, não facilitamos. Sim. Então, o que acontece? A gente não tem para onde fugir. Então, o caminho é ter a compaixão, é o amor, né? E aí a gente queria saber de você algumas dicas básicas, né? Como a gente
fazer o que Jesus ensinou, que é amar mais, amar a si, amar o outro. Como é praticar isso? Diga algumas dicas para a gente. É consulta ou conselho? As duas coisas. Conselho eu dou de graça, se for consulta eu cobro. Não, então... Isabel Guimarães, então... O dízimo, eu vou ficar ali na porta esperando. Conselhos. Eu vou dar 7 dicas para vocês, não vou dar uma só não, tá? Papel e caneta na mão, igual a criança. Mas estou gravando, tá? Mas se você quiser anotar, anote. Dica número 1. A forma. Aliás, antes de dar as dicas, eu quero dizer assim, se ame. Acorde todos os dias de manhã, se olhe no espelho e diga assim, eu me amo, eu mereço estar bem, eu mereço ser feliz, eu mereço um lugar ao sol. Diga isso para você mesmo todos os dias. Se ame, do jeito que você é, porque você é um espírito imortal. Nada nem ninguém pode lhe destruir, você não pode esquecer disso. Você está em um lugar neste momento, mas você não é esse lugar que você ocupa neste momento. Você não é essa doença, você não é esse problema. Você está. Não esqueçam disso. Mas dica número 1, eu vou dar 7 etapas de uma transformação consciente, que é um trabalho que eu faço lá no Vale do Capão, que por sinal estou indo amanhã, ninguém daqui está indo comigo, tá vendo? Dica número 1, eu vou até me levantar. Eu estou falando sentada, mas eu me incomodo, eu gosto de falar de pé. É porque eu não quis quebrar o protocolo, né? Eu vi essa cadeirinha tão bonitinha aqui. Dica número 1, a forma. A forma, qual é o seu padrão? Vamos fazer um exercício? Pegue um problema que você quer resolver hoje, agora. Pegue aí. Um problema. Não dou essa colher de chá para todo mundo não, viu? Mas eu simpatizei muito com vocês, então eu vou fazer. Pense aí um problema que você quer resolver. Uma coisa que esteja lhe incomodando. Agora pense sobre a forma como você lida com isso. Qual é a forma que você está lidando com isso? Qual é o padrão que você está estabelecendo para lidar com este problema que você quer resolver e não consegue? Então, etapa número 1, perceba qual é a forma que você está lidando com isso. Etapa número 2, qual é o desafio? O desafio é, por que você quer mudar isso? Deve ser porque aconteceu alguma coisa, seja porque aconteceu internamente, seja externamente. O desafio pode ser uma perda, seja ela material, seja ela de uma pessoa que desencarnou, ou uma separação, uma perda de emprego, pode ser uma doença psíquica, uma depressão, algo que lhe chega, pode ser um sentimento de inadequação a uma realidade, pode ser um desejo, pode ser um problema financeiro, tá? Então, tudo isso são desafios. Todos esses problemas que chegam para o ser, é a etapa número 2. Perceba qual é o desafio. Porque se você quer mudar uma coisa, é porque essa coisa está lhe incomodando. Por que está lhe incomodando? O porquê é o desafio. 3. Qual é a resistência? Porque se você quer mudar algo na sua vida, por que você não está mudando? Qual é a resistência? Quanto mais você resiste, mais você sofre. Por que você não muda o que precisa ser mudado? O que está lhe segurando? Porque às vezes, como eu disse, chegam as pessoas no consultório e dizem assim, mas eu não posso fazer isso. Eu digo, não, você pode. Você não quer porque você não está preparado ou preparada, porque você não tem condição de assumir as consequências. Aí, ok. Então, vamos falar e dialogar sobre esses obstáculos que estão lhe impedindo de você mudar o que você quer mudar. Então, essa é a resistência. O que está lhe amarrando? Quais são as amarras? Por que você não muda esse negócio já que você quer? Estou na 3, né? 4. Dica 4. Despertar. O despertar, sabe quando é o despertar? O despertar é como quando você supera a resistência. Quando você diz assim, ok, eu vou aceitar as consequências daquilo que eu quero mudar.
Aí você diz, opa, não é que é possível? Não é que tem outra maneira de viver? Não é que eu estou vislumbrando que eu posso estudar outra coisa, viver de outra coisa? Não é que eu estou vislumbrando que eu posso viver com menos dinheiro, ou que eu posso viver sem essa pessoa, ou que eu posso conviver com essa doença, e que existem outras possibilidades? O despertar é o momento do insight das novas possibilidades. Eu costumo comparar o despertar com estar no alto da montanha. As outras etapas, especialmente a resistência, está subindo. O despertar é quando você sobe e vê, estou vendo um horizonte. Isso é o despertar. Quinta, compromisso. Despertei, que massa. Descobri que posso viver um novo padrão de vida. Tá, e como? Vai vender sua casa, seu carro, vai andar de buzu. Descobri que eu estou insatisfeita com essa profissão e que eu quero fazer mesmo é aquela outra. Já se inscreveu, já estudou, já viu como é que faz. O compromisso é a hora da transpiração, porque o insight, o despertar, é 5% de inspiração. O compromisso é o 95% de transpiração, porque senão não adianta nada. Você vislumbrar, eu levo pessoas para o Vale do Capão, até para outros países, como já fui para a China, para o Tibete, e as pessoas ficam deslumbradas, tem insight sobre a vida e volta. Para uns, aquilo desaparece, a pessoa volta ao padrão antigo. Para outros, dá uma guinada na vida. Por quê? Porque passaram da etapa do despertar para a etapa do compromisso, que é se eu quero e eu descobri o caminho, eu vou caminhar nele. Sexto, purificação. O que é a purificação? A purificação é quando você deixa de vez morrer o velho padrão e passa a encarar esta situação, esse problema, isso que você quer resolver, a partir de um novo padrão. Porque nessa trilha aí você muda o padrão, que é a forma de viver com isso. Então você muda a forma, percebe que o processo de transformação se dá aí? Então eu fui vencendo as etapas e agora eu já estou encarando isso de uma outra forma. Eu abandonei a minha velha forma e agora eu estou experienciando isso de uma nova forma. Porque se você ficar repetindo a velha forma, o resultado será sempre o mesmo. Não há como algo mudar se você está repetindo a forma. Então, a purificação é quando você assume a nova forma e passa a viver, de fato, esta nova realidade. Você integra a experiência. Não, eu aceito essa experiência, eu vou viver a partir desse novo patamar, agora dessa nova experiência. E o sétima e última, que é a entrega. A entrega é a fé em si mesmo e a fé em Deus. A entrega é você adquirir a compreensão que sua vida é um processo de transformação atrás do outro, que quando você consegue vencer todas as etapas, logo você será novamente desafiado. Só que quando você vai até a entrega, você vai resistir muito menos, por isso vai doer muito menos, porque ao invés de você se posicionar contrário ao processo de transformação, você vai entendê-lo e vai se movimentar na direção de contribuir e colaborar com este processo. Pronto, depois eu mando a conta. Beijo. Jesus, terapeuta das almas. Tema abordado na noite de hoje pela nossa palestrante Guimarães. Isabel, palavras serão poucas. Tentar traduzir o olhar fixo da nossa plateia para o convite que você trouxe e fez dessa reflexão, talvez seja uma ousadia da minha parte querer traduzir nesse gesto o que todos aqui estão sentindo em forma de agradecimento, mas não é ousadia. Um fraterno abraço